Olá a todos, como é que vocês estão? Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel, hoje 4 de outubro de 2024, uma sexta-feira. Estamos em São Paulo, na capital do estado, dia nublado, um tanto frio aí, por volta aí de 16 graus. Veja, nossas fontes hoje serão o Sanfu, que é um chinês que eu fiquei conhecendo, achei bastante interessante. Ele fala sobre economia e também alguma coisa sobre política. É mais economia. Também vou usar aqui o vídeo do Pepe Escobar e outras fontes mais, conforme eu for falando e analisando, vamos mencionando aqui as melhores fontes da internet. O Milei, o Javier Milei, o Jázaro, chamou a Argentina, para dolarizar. Bom, ele quer fechar o Banco Central da Argentina e parar de usar o peso argentino, completamente. Só que a realidade ela chega para todo mundo. Chegou, no caso, para ele chegou 10 meses depois, né? O sonho do dólar americano está colapsando, hein? Já começou a colapsar. Quer dizer, vai ficando difícil para os Estados Unidos, mas o Milei ele aposta nisso, né? O Milei quer que os argentinos dolarizem o país por ele, né? Seria algo assim muito orgânico, muito natural, né? Veja, até os supermercados agora aceitam pagamento em dólar na Argentina. Bom, a dolarização talvez seja a melhor arma que o Milei teria para, digamos, levantar a Argentina do ponto onde ela se encontra, né? Seria um passo assim para estabilizar a economia da Argentina. O problema aqui é que o Milei parece que colocou o cavalo atrás da carroça, né? A ideia de dolarização ela é simples. Veja, ele corta o suporte da moeda local, que é o peso argentino, e ele passa a forçar as suas pessoas a pagar as suas despesas com dólares, né? Quanto mais dólares circularem na economia, mais impostos, né, o Milei pretende receber. Aí ele tem uma mentalidade assim bastante prática, né? Assim, todo o rendimento da Argentina seria denominado em dólares dos Estados Unidos. Não sei muito bem como é que funciona isso, né? O governo está dando lá cartões de dólar, né, para importar coisas e pagar os seus dólares, né? Imagine que seja no nível do Ministério, né, das Finanças, da Economia, cartões de dólar. No entanto, essa abordagem aí ela é um tanto falha, né? O Milei não pode assim fechar simplesmente o Banco Central, né? Não é uma coisa assim que ele pode fazer por decreto, né? E o fato é que o peso ainda existe, né? O peso ainda tem um peso na Argentina, né? Daí que esse plano do Milei parece um pouco assim, digamos, impossível, né? Bom, é aqui que entra a lei de Grisham, é um princípio da economia Grisham bastante simples, em que o dinheiro ruim derrota o dinheiro bom, né? Quando uma moeda é supervalorizada, numa dada economia, ela é derrotada por uma moeda subvalorizada. No caso da Argentina, o dinheiro ruim é o peso, né? E o dinheiro bom, Milei adora isso, é o dólar dos Estados Unidos. Então, se você está morando na Argentina, você não vai querer gastar o seu dólar, né? Você vai querer ficar com ele, né? Você prefere gastar em pesos, né? Você prefere gastar a moeda ruim e tenta guardar o dólar, né? Isso se reflete na sua conta, né? Nas contas bancárias das pessoas comuns, né? Desde que o Javier Milei tomou o seu posto lá de presidente, os depósitos de dólares dos argentinos quase que dobraram, hein? De 15 bilhões de dólares, agora já tem 30 bilhões de dólares, hein? Dobrou a quantidade. Mas há um problema aqui. Essa moeda aí, ela está, digamos, depositada em contas bancárias, né? Está parada lá. É como se fosse um pedaço de ouro guardado num cofre, né? Daí o Milei ele quer que o dinheiro flua através da economia, mas ninguém quer gastar os seus dólares, né? Porque a inflação na Argentina é muito grande, né? O dólar ele se mantém estável, né? Os pesos ficam desvalorizados muito depressa, lá 4% ao mês, chega a 230% ao ano. Uma coisa brutal. Então há essa grande urgência de gastar os seus pesos, né? Gastá-los, porque eles desvalorizam muito depressa. Então você começa a comprar as suas coisas com os seus pesos, né? Ou então você tenta, os que têm um pouco mais de dinheiro, converte os seus pesos em dólares, dólares dos Estados Unidos, né?
Então esse é o sonho do Milei, né? Bom, o meu sonho era ser o Mozart, né, do século XXI, né? Mas nem sempre a gente consegue o que a gente deseja na vida, né? A dolarização, ela não é uma coisa simples, né? Estão tentando fazer aí com que as pessoas gastem e ganhem dinheiro e comprem coisas com dinheiro bom, né? No entanto, não é uma coisa fácil de falar e difícil de fazer, né? E na Argentina tudo tem a ver com o câmbio, né? O câmbio do dinheiro. Tem duas taxas de câmbio. A primeira é a taxa oficial de pesos. Você pode comprar um dólar dos Estados Unidos por 920 pesos. Veja que o peso aí não vale nada, né? Nesse caso, o peso parece bom aí para comprar dólar. Se você tiver 920 dólares, você compra um dólar. Mas nas ruas, a taxa do mercado negro é de 1.400 pesos para um dólar, né? O que significa que o peso é de fato 50% mais fraco do que o que se vende nas ruas, né? Isso reflete a verdadeira taxa de câmbio e apresenta um dilema. Se você é um vendedor, você quer usar a taxa oficial para os seus dólares durarem mais, porque você precisa de menos pesos, hein, para comprar o dólar oficial. Mas se você é um consumidor, você quer ficar com a taxa do mercado negro, para esticar o seu dólar ainda mais. Você vê que coisa estranha, né? Então há uma grave desconexão ali, né? Esse é o problema aí da taxa de câmbio. O grande problema da Argentina é uma economia que está colapsando, ela está entrando em colapso. Para fazer com que as pessoas gastem mais, que seria um dos objetivos do Milei, elas precisam de trabalhos estáveis, elas precisam de ganhar, elas precisam de rendimento. Inclusive rendimento que possa, vamos dizer, estar junto ou pelo menos aguentar a inflação, né? Bom, a Argentina está em recessão. São 9 meses de empobrecimento. A pobreza atinge 50% da Argentina. Isso significa que a classe média está se tornando uma classe média baixa. Bom, e a classe média baixa está aumentando e se tornando uma classe baixa, né? Isso significa que a classe baixa está aumentando, infelizmente, né? Baixa quer dizer aqui em termos econômicos, né? Não é que as pessoas são baixas, hein? Ou que elas são más, né? Simplesmente elas estão ficando pobres, né? Veja, se a pobreza continuar crescendo, o país vai colapsar, né? Não é preciso ser um prêmio Nobel para perceber isso daí, né? A solução é, na verdade, bem simples. O comércio precisa aumentar. E para o comércio aumentar, você precisa ter exportações, né? E de coisas que você já tem, para você poder exportar, né? Mas sem depender do dólar. Essa que é a questão, né? Ou seja, a única solução para a Argentina seria o quê? Bom, seria se aproximar da China, né? Mas o Milei, se você falar isso para o Milei, ele vai começar a ter, enfim, ele vai começar a ter alergia mental, né? Vamos usar um exemplo aqui bem simples. Veja, a Argentina é um grande exportador de carne. Eles têm um excelente rebanho, né? Nos primeiros 5 meses deste ano, exportaram 250 mil toneladas de carne para a China. Isso é 75% das exportações de carne da Argentina como um todo, hein? Beijing é um grande importador de carne argentina. Os chineses gostam de carne boa, né? Enquanto a Argentina é um grande produtor de ótima carne. Então há vantagens naturais para trabalharem juntos, né? Se a Argentina quiser aumentar a sua economia e crescer o seu IDH, né, e ter mais qualidade de vida, precisará alimentar ainda mais os chineses, né? Veja, falando sobre a China, veja, o Lázaro aí, o vice do Trump, que vai ser o vice, o J.D. Vance, ele vai ser o vice, ele é o Vance, né? Anda amaldiçoando o chão que o chinês pisa, né? Ou seja, o cara é um sinofóbico, né? O Vance não entende, parece que ele não compreende o comércio global, né? Veja, a mentalidade reinante aí no país dos Yankees parece cega para o fato de que não é Beijing que destruiu ou que destrói ou que vai destruir a classe média dos Estados Unidos. Veja, vamos entender isso daí. Os produtos chineses são bons e baratos, tem de tudo que se possa imaginar, né? Veja, a China exporta para o mundo todo, incluindo, obviamente, os Estados Unidos. Daí a classe média americana, ela vem se endividando um tanto, hein? Inclusive por causa da inflação, né? Veja, os Estados Unidos, também porque os Estados Unidos imprimem dólares às toneladas, né? E praticam as taxas mais altas aí, tudo para financiar gastos extravagantes de um governo. Veja, nós só podemos classificar um governo que age assim como amalucado, vamos dizer assim, enlouquecido, né? É sempre bom lembrar quem é que está empobrecendo os Estados Unidos, né? Veja, foram as corporações dos Estados Unidos que aceitaram o modelo implantado na China. Esse é o primeiro ponto, né? Mas o que o Vance disse, né, o vice do Trump, durante o debate aí que ele deu, acho que na TV,
Veja, ele disse que há uma grande luta comercial com a China, que isso vai vir com tudo, e é isso que ele quer, né? A batalha econômica vai escalar para níveis aí amalucados, né? Que é o que o Vance quer, né? O plano de reabastecimento da manufatura dos Estados Unidos pretende voltar para os Estados Unidos, né? Vai acelerar essa volta aí da produção, né? Todo mundo já sabe que a produção é a chave de tudo. Se você produz alguma coisa de útil, por exemplo, esta boina, este óculos, cortar a barba, uma camisa, livros, tudo que é produzido no mundo, a luz, nós estamos aqui porque tem energia elétrica, ela está sendo produzida. A produção é tudo. Agora, a financiarização, enfim, a especulação é que é o problema, né? Então, assim, se o Trump entrar, vai acelerar aí a volta da manufatura para os Estados Unidos. Então aí vai ter uma grande mudança aí das indústrias, né, ao custo de todo mundo, né, incluindo os maiores aliados dos Estados Unidos. Veja, durante o debate aí o Vance também fez acenos muito efusivos aí para as empresas locais dos Estados Unidos. Eles pretendem salvar os Estados Unidos, né, assim, Make America Great Again, né, de novo. A ideia do Trump e do Vance é a seguinte: veja, se a fábrica na China, se a fábrica que produz fica na China em vez dos Estados Unidos, né, e é uma fábrica de patente americana, ela será punida, né? Ela vai ser punida. Se você apoiar trabalhadores, olha só que o Vance falou, trabalhadores escravos na China que ganham $3 por dia, a cabeça do cara está na década de 70, hein? Segundo pregam os desinformantes aí de sempre. Ora, você não está acessando nossos mercados se você está pagando para o chinês lá na China produzir mais barato do que para o norte-americano aqui. Parece um filme que eu estou assistindo, que fica uma briga lá em Chinatown, em São Francisco, entre os chineses e os irlandeses, porque os chineses trabalham por menos, né? No entanto, eles conseguem mais trabalho e mais chineses trabalham, né? Bom, então os preços nos Estados Unidos vão subir. Aí que está o problema. Já que fazer as coisas na China é uma fria, segundo a visão aí do Trump e do Vance, né? A gente entende o que eles querem fazer, né? Mas a maneira como eles querem fazer parece que vai prejudicar os preços, hein? Além disso, os Estados Unidos poderão punir países que fabricarem em fábricas chinesas. Veja, eles estão indo por tudo ou nada agora. Por exemplo, se uma empresa alemã, por exemplo, a Volkswagen, né, que ela está falindo dentro da Alemanha, mas ela não vai acabar, ela vai continuar produzindo seus carros lá na China. Ela poderá ser taxada quando exportar para os Estados Unidos. Vocês estão entendendo? Já podemos prever que para 2025 vai crescer a guerra comercial global e vai ter uma quebradeira geral, aí tudo indica, né, se o Trump vier, né? Veja, para restaurar a produção de volta para os Estados Unidos, o Trump e o Vance, essa dupla dinâmica, aí, terão o prazeroso trabalho de punir todo mundo, né? Inclusive o Brasil, né? Veja, lentamente, mas com toda certeza, o G7 já está percebendo essa realidade penosa que vai vir junto com o Trump e com o Vance, de que o mundo inteiro vai ser penalizado porque eles teimam em fazer coisas boas e baratas, né? Mas não nos Estados Unidos, né? Eles vão fazer, sei lá, na Índia, na China, no Brasil, né? Bom, até o Macron, na França, já percebeu que isso daí é uma roubada, né? Veja, o desespero do Macron é visível. Parece que a Europa nunca mais será mesmo uma prioridade aí para os Estados Unidos, né? Veja, a prioridade dos Estados Unidos são os Estados Unidos. É normal e justo que seja assim, né? A segunda prioridade dos Estados Unidos é a China, né? Bom, e para o resto do mundo? Vai depender do momento, né? Os Estados Unidos seguem, veja, eles são o principal parceiro da Ucrânia no mundo, né? Veja como eles escolhem bem os seus parceiros. Ele podia ser parceiro da China, né? Talvez dure tanto quanto durou lá no Afeganistão, né? A sua parceria aí com a Ucrânia. Mas será que dura tanto? Ficaram 20 anos no Afeganistão, né? Veja, e no Afeganistão eles eram invasores, né? Veja, na Ucrânia é diferente, né? Eles querem invadir a Rússia, né? E a Rússia que os Estados Unidos querem prejudicar, né? Bom, isso é apenas como um parênteses, né? Veja, temos o acordo de AUKUS, que fica na Austrália. Veja, saiu um relatório, diz que a Rússia está recebendo chips dos Estados Unidos, mesmo depois das sanções. Mas é simples, a culpa é da China, claro, né? Estados Unidos, a China é culpada de tudo no mundo. A culpa é de Hong Kong, né? Bom, essas coisas mostram que as sanções simplesmente não funcionam, né? Veja, primeiramente, os chips são necessários na guerra, né?
Veja, semicondutores são usados para construir sensores e circuitos que ajudam a guiar os mísseis. Por exemplo, os mísseis que o Irã lançou lá em Israel, né? Bom, e se olharmos, a maioria dos chips que acabam em mísseis russos, na verdade, são feitos pelo G7. Era assim, né? Em outras palavras, os chips são feitos por empresas dos Estados Unidos, quando as patentes eram norte-americanas. Veja, de acordo com o Bloomberg, aí, com a mídia, uns 20% dos semicondutores usados pela Rússia em seus mísseis provieram ou provém de uma empresa dos Estados Unidos. Provém. Os componentes vieram de grandes marcas de semicondutores, como Texas, vocês lembram daquela calculadora? A AMD, marca de chip, de pente, né? Intel. Bom, isso não deveria ser surpreendente para ninguém. O comércio hoje é tão capilarizado, tão interconectado, que um comércio de chips dos Estados Unidos eventualmente vai acabar na Rússia, né? A única maneira de deter isso seria sancionar o mundo inteiro. Está aí, pronto. Os Estados Unidos têm a oportunidade agora de sancionar o mundo inteiro, né? Não, o mundo é muito grande. Veja, o mundo é muito grande até mesmo para os Estados Unidos, né? Vamos pensar, veja, uma vez que eles desmantelarem linhas de suporte de chips, isso vai provocar uma guerra econômica com a China, só que vai machucar muitas empresas dos Estados Unidos mesmo, né? O desmantelamento de componentes para a Rússia envolve um fluxo de mais de 300 milhões de dólares, dos semicondutores, né? Nesse caso é uma empresa dos Estados Unidos, aí Texas, AMD, Intel. Só que a maioria da manufaturação está na China. Por quê? Porque você pode produzir coisas mais baratas na China porque vai gastar menos, vai produzir mais e terá qualidade, hein? E não pense que é porque o chinês ganha mal, não. O chinês ganha melhor do que o brasileiro, né? Ele já está ganhando melhor do que o europeu, hein? Se bobear, hein? Veja, e vai ter qualidade, graças a todo um ecossistema de chips já prontos, hein? Energia barata, toda uma rede de suporte aí eficiente para entregar o produto. Quando se trata de vendas e entregas, são feitas na China, em Hong Kong. Daí que chips dos Estados Unidos são feitos em uma fábrica chinesa, vendidos por um chinês e entregues aí de algum lugar da China. É assim que funciona a linha de suporte moderna atual. Tudo, de carros a brinquedos. Esse é o grande problema aí para os norte-americanos. Bom, se eles desmantelam qualquer parte da linha produção ou da entrega ou do transporte, isso vai afetar as empresas dos Estados Unidos. Agora eles tentam sancionar os bancos chineses, né? Bom, as chances são de que eles não conseguirão, né? Veja, se eles conseguissem sancionar os bancos chineses, eles quebrariam o sistema financeiro global baseado no dólar. Olha, isso aí vai acelerar a desdolarização. Vocês estão entendendo? Sancionar os bancos chineses significa desdolarizar. De certo, a China quer mesmo essas sanções americanas, né? Veja, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Os Estados Unidos estão numa encruzilhada. Então veja, esse é o exemplo de como é impossível quebrar as redes de suporte global. O Anthony Blinken ele quer desmantelar o comércio chinês com a Rússia. Ora, isso também vai desmantelar as empresas dos Estados Unidos, que dependem dessa produção chinesa. Mas ele vai produzir nos Estados Unidos, mas daí vai ficar mais caro. Bom, quando o Trump voltar, podemos nos preparar para uma ampla guerra comercial. Daí então, eis alguns dos motivos que fazem das eleições de novembro algo tão curioso, né? Bom, é preciso escolher aí, né? Por exemplo, escolher entre dormir numa cama de pedra ou dormir no chão duro, né? Será que é isso? Entre a implosão de comércio de Trump e os controles de preço da Kamala, veja, é difícil saber o que é pior, né? Bom, o ano que vem promete, hein? Veja, falar um pouco também aqui, se houver tempo aqui, queria abordar também um pouco da análise aí do que está acontecendo com Irã, Israel, Líbano, Rússia. Veja, o Alberto Bradanini escreveu um livro chamado Hegemonia. Ele diz que a estratégia iraniana parece ter escolhido a paciência e o longo tempo da história. Será? Bom, Israel hoje é um país em sérias dificuldades, né? Dividido em profunda crise, né? Crise moral, existencial, espiritual, financeira, militar, principalmente militar. Veja, é uma economia em sofrimento. Foi rebaixado aí pela agência que dá nota para a economia aí dos países, né? Foi rebaixado duas vezes aí pela Moody's.
Centenas de milhares de israelenses já deixaram o país. Muitos nunca retornarão para Israel. Muitos outros o farão à luz dos acontecimentos penosos, né? A reação do Irã aos crimes de Israel manifestou-se aí com 200 mísseis, aí, como sabemos, na noite de terça-feira dessa semana, dia 1º de outubro. E vários alvos atingiram alvos israelitas, né? Ou melhor, vários mísseis, dezenas de mísseis, né? Teherã deu ao mundo uma demonstração aí de como, digamos, ultrapassar aí, ou enganar os sistemas de defesa de Israel e infligiu aí alguns danos às infraestruturas militares do regime de Tel Aviv. Veja, eu diria que foi uma resposta bastante moderada da parte do Irã, hein? Talvez um pouco até demais, né? Apesar que tem muita gente celebrando e dizendo que foi um golpe de mestre e tal, eu acho que não foi tudo isso, não. Eu acho que as ações de Israel são bastante mais contundentes e brutais do que as do Irã. As do Irã parecem mais cosméticas e sempre em resposta a um ataque brutal e que é muito mais contundente. Por exemplo, eliminar o presidente, enfim, do próprio Irã, né? Ou eliminar o presidente do diretor lá, o mentor do Hezbollah, né? Bom, na verdade foi uma resposta moderada, mas ela está em conformidade aí com as leis de guerra internacionais. Existem leis de guerra, as regras da retaliação. Está ao abrigo do direito internacional que o Irã fez, né? Veja, o regime israelita ameaça agora atacar o território do Irã e tenta invadir o Líbano. Veja, então há uma escalada na região, né? Bom, o teatro aí de guerra aí está aumentando, está aquecendo, né? Você tem um aumento da tensão, né? Então você tem aí muitas respostas aí propostas aí na obra do ex-embaixador italiano em Teherã, o Alberto Bradanini, no seu livro Hegemonia, né? Após o assassinato do líder histórico do Hezbollah, o Nasrallah, né? E agora eles começam uma operação terrestre de Israel no Líbano. E aí você teve o lançamento dos mísseis no dia 1º de outubro, né? Como é que ficaram os cenários na região, tanto conturbados, né? Veja, é claro como o dia que a escalada pretendida por Israel, através aí de muitas agressões, coisas brutais, né, bombardeamentos aéreos, né, não há diferença para Israel entre atacar militares e atacar civis, né. Veja, é uma ação que está anos-luz aí da civilização, né, da ética, da legalidade do século, que deveria ser do século XXI, né, e não do século XXI antes de Cristo, né. Israel viola continuamente a Carta das Nações Unidas e os valores existenciais de cada ser humano. O objetivo de Israel é muito claro. Trata-se de provocar uma reação nos seus inimigos, né? Particularmente o Irã. Bom, isso vai obrigar os Estados Unidos a intervir diretamente no conflito, que essa é a grande meta dos israelenses, né? Segundo essa lógica, a entrada total dos Estados Unidos permitirá ao Estado sionista desferir um golpe fatal nos muitos inimigos que ele tratou de fazer na região, né? E, paralelamente a isso, enquanto a região entra em convulsão, os sionistas procederão silenciosamente à limpeza étnica dos palestinos de Gaza e da Cisjordânia. Ao praticarem esses atos diabólicos, enchem a grande mídia de manchetes acusando o Hamas, o Hezbollah, etc. Agora, com o lançamento de 200 mísseis do Irã, a estratégia de Israel parece mais prestes a se concretizar. Veja, os Estados Unidos estão divididos. Veja, eles estão em época de eleição, estão há um mês da eleição. Sabem que Israel manda e desmanda sua política externa e mesmo interna. Contudo, os Estados Unidos sabem que um conflito com o Irã levará ao fechamento do Estreito de Hormuz, bloqueio do trânsito de petróleo por navio. Veja, uns 25, 30% do petróleo mundial passa por esse estreito. Veja, isso vai trazer uma pesada inflação e danos aos preços de tudo, nos Estados Unidos e no mundo todo. Será que é isso que nós queremos? Será que é isso que Israel quer? Será que é isso que os americanos querem? Uma recessão total no mundo por causa de fazer guerra com o Irã? E há poucas semanas da eleição presidencial. Veja, os Estados Unidos é um país sequestrado pelos interesses sionistas. Os lobbies pró-Israel dominam as carreiras políticas, as finanças de Wall Street, a mídia, a grande informação pública, Hollywood e por aí vai. Não duvidem, os Estados Unidos serão arrastados para uma guerra ao lado de Israel contra os seus próprios interesses nacionais, contra a sua própria população. Veja, apesar de que seus pastores aí lavam o cérebro americano diariamente com a falácia judaico-cristã, povo escolhido, grande Israel, etc, etc. É uma verdadeira hipnose psicótica.
Os grandes interessados na guerra são as próprias elites americanas, as corporações, os fabricantes de armas, o Estado profundo. Veja, pessoal, ele está sendo arrastado para isso. Será que ele vai conseguir resistir? Veja, uns 3% dos jázaros, melhor dizer jázaro do que dizer judeus, né? São donos de uns 70% dos bancos. 3% são donos de 70% do dinheiro dos Estados Unidos. Bom, então você vê quem que manda nos Estados Unidos, né? Mas veja, seria viável os Estados Unidos agora ser arrastado por uma guerra contra o Irã por causa de alguns mísseis que mal caíram lá em Israel? Veja, seguindo aí uma arrogância patológica e expansionista que se pensava que era algo que caracterizava a antiguidade, né, da história humana, ou a pré-história, vamos dizer. Veja, o Estado israelita é hoje um Estado criminoso, à margem da comunidade internacional. Veja, ele descartou e descarta peremptoriamente a solução de dois Estados. A única solução que poderia pacificar a região. Mas quem disse que eles querem pacificar o que quer que seja? Veja, a sua perspectiva é imperialista, né? É colonialista. É uma estratégia devastadora para o povo palestino, ou seja, limpeza étnica e roubo de terras. É disso que se trata, contra o Hezbollah, contra o Líbano, também agora contra a Síria. Tentarão roubar agora territórios da Síria também, da qual Israel já ocupou as colinas de Golã desde 1967, né? Bom, tudo isso que Israel sonha e exige, né, dos seus deuses aí, Baal, Moloque, o bezerro de ouro, né, está fadado ao fracasso, isso não vai funcionar. Veja, o recente assassínio do líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, além de centenas de civis inocentes, vai mudar a equação, mas de um modo muito diferente daquilo que os golems aí preveem. Veja, o Nasrallah foi substituído. O seu desaparecimento tornará muito maior a resistência ao Estado dos Zions. Os Estados Unidos, ditos por boa parte do mundo atual como o Grande Satã, título que, antes de causar repulsa, causa orgulho a tantos lobistas aí, neocons, né? Veja, os Estados Unidos garantem a Israel um apoio incondicional. Veja, os Estados Unidos não visam mais nenhuma credibilidade ética e política perante os povos do mundo e da história, né? Veja, a sua honra já está na lama, né? Não precisa mais insistir aí, na cumplicidade da Europa, né? O próprio Estados Unidos tem prejudicado tremendamente a Europa. Por exemplo, ele destruiu lá os Nord Stream 1 e 2, né? Veja, a classe que dirige hoje os destinos dos Estados Unidos já pisoteou todo e qualquer resquício de dignidade e altivez, a ponto de transformar o Holocausto, por trás do qual se esconde o próprio sionismo, num fator de justificativa para todo e qualquer mal, se eximindo de toda e qualquer responsabilidade. Veja, nesse cenário complexo, o Irã, no entanto, não está, digamos assim, ele não vai ser apanhado de surpresa, né? Ele está esperando o pior, né? Ao contrário do que as mentiras aí diárias dos meios de comunicação aí da mídia mainstream aí fazem crer, entopem mesmo a mente do chapéu de alumínio aí com essa mídia marqueteira, né? Hollywoodiana, né? Veja, mesmo não é preciso ter uma bola de cristal, né, para saber que o Irã sabe perfeitamente o que está em jogo, né? Veja, Israel é superior ao Irã como uma potência militar. Ele tem uma força militar formidável, Israel. Tem 2.200 tanques, tem milhares de veículos, tem 142 helicópteros, sendo que 43 são Apaches, 30 aviões de combate F-35, 83 F-15 e 196 F-16. Parece que os iranianos conseguiram destruir 10, né, F-16, uma coisa assim. Tem 50 navios de guerra, tem 5 submarinos com ogivas nucleares. Veja, tudo isso acompanhado com tecnologia altamente avançada, resultado de um total de 236 bilhões de dólares que ele recebeu de presente de Washington, né, desde 1945 até hoje, né? Veja, num confronto militar direto, o Irã veria o seu território devastado, juntamente com cidades e infraestruturas, sem ter em conta que haveria uma desestabilização político-social no seu interior. Um destino que compreensivelmente Teherã precisa evitar a todo custo. Como? Como é que ele vai evitar? Qual é a estratégia iraniana? Então vamos aqui à última parte do vídeo. Veja,
A estratégia iraniana sempre foi, ao longo de séculos e milênios, a paciência, a passagem do longo tempo histórico, de uma longa tradição riquíssima, aliás, é uma civilização altamente complexa e sofisticada. O Irã precisará de tempo. Por quê? Porque o Irã vai indo muito bem em termos econômicos e sociais, está crescendo e se desenvolvendo muito, enquanto que Israel é hoje um país em crescentes dificuldades, dividido em crise profunda. Pode ter uma poderosa força militar, mas é uma economia em fase de sofrimento. Veja, foi rebaixado 2 vezes em poucas semanas pela Moody's aí, né? Uns 2 milhões de israelenses deixaram o país e muitos não vão voltar mais, né? A reputação de Israel está no seu nível mais baixo de sua história, né? Fora do Ocidente, veja, no resto do mundo aí considera universalmente Israel como um estado terror, né? É isso mesmo daí que eu disse, terror. Eu não vou completar porque senão ele vai desmonetizar meu vídeo, né? Veja, não é preciso esperar aí que o Tribunal Penal diga isso, ou o Tribunal Internacional de Justiça diga isso. Israel violou sistematicamente o direito internacional, a Carta das Nações Unidas, todos os princípios éticos de coexistência entre os povos, o direito humanitário e assim por diante. Bom, ele consegue escapar impune graças a seus bancos, né? Na opinião de Teherã, será somente por enquanto ele consegue escapar impune, né? Porque toda essa insensatez de Israel produzirá os seus efeitos ao longo do tempo. Veja, os países árabes e muçulmanos e também o sul global, eles vão lentamente rompendo relações econômicas, comerciais, financeiras, culturais com Israel. É um mecanismo que já começou, ainda é tímido, é verdade, mas vai crescer e infligirá danos profundos ao Golem, né? Em última análise, até ontem, a postura iraniana de imobilidade face às contínuas agressões israelitas, por exemplo, o atentado à bomba na embaixada em Damasco, né? Veja, a mídia não falou absolutamente nada quando Israel atacou a embaixada iraniana em Damasco, hein? Né? Eles estão mais preocupados com as festas lá do Didi, né, lá nos Estados Unidos, né? Bom, a postura iraniana é como a nossa própria postura. Veja, nós vamos estar sempre demonstrando profunda oposição a uma postura anti-humana, contrária aos interesses dos povos, né? E, na medida do possível, qualquer um de nós agiria com eficácia no momento exato. Se tiver oportunidade, foi o que o Irã fez. Embora, como dissemos, foi um contra-ataque modesto, né? Quais são as linhas vermelhas que Teherã considera intransponíveis? Veja, Teherã pratica uma postura de equilíbrio de poder e proteção dos seus interesses estratégicos no que tange à liderança e ao conhecimento de seu próprio povo. Mede as ações e as reações com paciência e sangue frio. Veja, o Irã evitou até agora ao máximo cair na armadilha e armada por Israel através do assassínio de líderes militares, de cientistas do programa nuclear, do crime contra Haniyeh no dia da tomada de posse lá do presidente Pezeshkian e muito mais. Khamenei, a voz final do regime da soberania do Irã, assumiu uma posição de força. Ciente da enorme força militar sionista americana, o Irã agiu, pois seria impossível não agir. Veja, Israel faz o que quer, pois considera os Estados Unidos o perfeito cão de guarda para suas crenças, né? Uma possível leitura é aquela que aponta para um confronto direto, veja só, pessoal, entre iranianos, russos e chineses de um lado e israelenses, americanos e ingleses de outro lado, né? Bom, agora nós vimos, parece que ontem Israel atacou uma base russa na Síria, né? Ontem, hein? De certo, uma vingança pelo próprio contra-ataque do Irã, no qual mísseis hipersônicos russos mostraram toda a sua precisão. E veja, falei no começo desse vídeo que os microprocessadores lá, os semicondutores, eram americanos, né, nos mísseis, né, iranianos. Você veja que coisa, né? Bom, e o Irã? O Irã tem forças materiais, veja, possui algumas baterias antiaéreas e antimísseis, aí de médio alcance, né, juntamente com ferramentas de guerra eletrônica, recebe inclusive treinamento dos russos. Veja, ninguém na Europa, né, tenta parar a máquina descontrolada de Israel, né? Parece que ninguém se preocupa, hein? Veja, uma guerra em terra seria muito ruim para Israel, e uma guerra aérea seria muito ruim para o Irã.
a menos que o Irã receba apoio aí da parte da Rússia e com menos possibilidade de receber da China, né? Mas essa linha vermelha iraniana, então, é algo bastante complexo e sofisticado, né? Qual é o plano de Israel de usar o seu cão em os Estados Unidos? É algo óbvio, mas como é que a China e a Rússia vão reagir? Bom, a Rússia tem um papel crucial. Desde há poucos dias vazou a notícia de que os dispositivos antimísseis russos derrubaram 13 mísseis israelenses que se aproximaram da base russa de Khmeimim e do porto de Tarcos, na Síria. É a primeira vez que isso acontece nesse século, hein? É um sinal de que os israelitas precisam levar a sério, hein? São várias frentes hostis aí de guerra, veja. Estão entendendo, pessoal? 13 mísseis israelenses foram derrubados pelos russos lá na Síria. Veja, então você tem aí um contato direto aí, uma agressão direta aí entre russos e israelitas. Equivale a dizer, você tem um contato direto aí entre russos e americanos. Então os riscos da escalada, né, são bastante intensos. Bom, ficando por aqui, ainda teria mais um bom trecho aí para analisar ainda mais a questão, qual seria o papel da China no Oriente Médio, hein? Vou deixar isso lá no meu blog, pessoal, para vocês também terem as fontes aí, mais curiosidade aí também de chegar aí, né? Veja, os Estados Unidos, eles vivem batendo no peito e gritando que eles são invencíveis, né? Veja, ao contrário, a China promove sempre a oportunidade de criar um mundo interligado, né? Um mundo mais integrado, né? Bom, então assim, nós estamos num risco, né? E vamos ver aí até que ponto as oligarquias globalistas aí estão dispostas a levar o mundo para uma situação de confronto, né? Bom, nunca será demais lembrar que a função do nosso canal é analisar a situação e lançar luz nos acontecimentos. Pessoal, não vou mencionar mais a respeito de mídia alternativa, mídia independente, já está muito tarde. Então vamos ficando por aqui. Quem quiser ajudar o canal ou se tornar membro do canal, está aí na descrição do vídeo. Sendo que tínhamos para hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima e fiquem com Deus.